Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025. E a gente começa apresentando para você a capa de hoje do jornal Folha de São Paulo. E a manchete da Folha é um assunto que domina hoje as páginas, as principais matérias das páginas dos jornais. É o temor pela volta da inflação, da carestia, dos preços altos. Diz assim a manchete da Folha: a arrecadação federal bate recorde em 2024 e atinge 2,65 trilhões. E a Petrobras já anuncia para o governo que vai aumentar o diesel. Diz assim o texto da manchete: o governo federal arrecadou 2,65 trilhões em 2024, valor recorde desde o início da série em 1995 e alta de 9,62% em relação ao ano anterior, de 2023, descontada a inflação. Medidas da gestão Lula para reforçar o caixa e crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, puxaram as receitas. Só no mês de dezembro, essas receitas chegaram a 261,3 bilhões de reais. Fez parte do esforço a tributação de rendimentos acumulados de super ricos em fundos exclusivos, que rendeu 13 bilhões de reais, e tributação de ganhos em paraísos fiscais, que rendeu 7,67 bilhões. Agentes do mercado financeiro, no entanto, veem o desempenho centrado em ações extraordinárias e não na melhora estrutural da arrecadação. Abre aspas para citar uma frase de Robson Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal. Disse ele: os resultados serão maiores nos anos seguintes. O fluxo continua a ser tributado. É novidade que veio para ficar, disse ele, o Robson Barreirinhas. Sobre o assunto, Vinícius Torres Freire escreve: a R$ 5,86, o dólar volta a ficar apenas muito caro. Na caderno de equilíbrio de hoje da Folha de São Paulo, a matéria principal, chamada de capa, é dizendo que APAs médicos são destino para aliviar estresse. Os hóspedes buscam locais para comer e dormir melhor e aliviar a fadiga. Perder peso é consequência. Corpo responde a exercícios físicos de forma imediata. Esta foto de destaque na capa da Folha é para uma rebelião que está acontecendo lá no Congo. Embaixadas dos países são atacadas na capital do Congo e corpos se acumulam nas ruas de cidade invadida por milícia.
Carro queimado na representação de Ruanda, em Kinshasa. Manifestantes acusam o país vizinho de apoiar o grupo rebelde M23, que tomou Goma, na cidade de Goma, na segunda-feira. Dia da Visibilidade Trans. O SUS, o Sistema Único de Saúde, realiza pela primeira vez mutirão de cirurgias de redesignação sexual no Amazonas. Médicos atenderam em agosto 22 transexuais, incluindo 3 indígenas intersexo. Pacientes relataram alto índice de transfobia no estado e negligência das autoridades. A Prefeitura de Manaus e a Secretaria de Saúde Estadual não se pronunciaram sobre o assunto para a Folha de São Paulo. Sobre o mesmo assunto, a atriz Carla Sofia Gascon celebra a pauta trans na premiação do Oscar e lamenta ódio ao filme Emília Pérez. Em São Paulo, total de alunos transexuais na rede pública de ensino cresce 369%. Na área internacional, matéria chamada de capa da Folha de São Paulo, dizendo que a inteligência artificial chinesa repete mantra e censura do Partido Comunista. A plataforma DeepSeek, que abalou gigantes da tecnologia norte-americana, chamada de Big Techs, segue visão e censura do regime chinês. Questionada sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, que aconteceu em Pequim em 1989, por exemplo, essa nova plataforma DeepSeek responde: desculpe, isso está além do meu escopo atual. O Brasil não tem política de acolhimento a deportados. O país recebeu cerca de 7.100 deportados dos Estados Unidos desde o ano de 2021, mas não tem plano para pessoas que emigraram e foram forçadas a voltar. A gestão Lula corre para criar ações. Folha de São Paulo faz uma homenagem na capa, uma homenagem póstuma à escritora Marina Colasanti, que morreu ontem aos 87 anos. Também tradutora, poeta e artista plástica, foi referência da literatura infantil brasileira no mundo. Na área de esportes, anunciado pelo Santos, o jogador Neymar quer provar que está no jogo. Ele chega hoje e será apresentado no Santos como novidade. Ainda na área internacional, o Hélio Chestman escreve: avanço chinês em inteligência artificial muda o jogo. Os americanos vão ter agora de correr. Da geopolítica aos investimentos, a façanha da plataforma chinesa DeepSeek muda tudo. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo para saber da manchete e das chamadas com as principais matérias desta quarta-feira, 29 de janeiro. E no alto da capa, o Estado de São Paulo reserva
para matérias internacionais, com esta foto ampliada com a seguinte legenda: cerco a imigrantes se fecha nos Estados Unidos e Brasil se prepara para mais deportações. Nesta foto, militar americano reforça barreira na fronteira dos Estados Unidos com o México para impedir entrada de imigrantes. No Brasil, após reunião de ministros, o governo informou que cobrará da gestão de Donald Trump condições mínimas para o traslado de repatriados. Batalha legal no EUA. Juíza bloqueia a ordem do presidente Donald Trump que susta subsídios oficiais nos Estados Unidos. Casa Branca ordenou suspensão de pagamento de trilhões de dólares em subsídios, empréstimos e financiamentos para alinhá-los com a agenda do presidente Trump. A juíza do Distrito de Colômbia barrou temporariamente a medida, esta suspensão do repasse desse dinheiro. O Andrés Oppenheimer escreve: chance perdida na América Latina. E o Estadão reproduz um artigo do Economist dizendo o seguinte: avanço da DeepSeek é um dilema para Trump. Progresso em inteligência artificial da companhia chinesa está revolucionando o setor e constrangendo os formuladores de políticas dos Estados Unidos. Sobre ainda essa área internacional, com repercussão no Brasil, o Estadão traz hoje uma entrevista coletiva com o embaixador André Corrêa do Lago, ele que é o presidente da COP30, e ele disse o seguinte nessa entrevista: China e países em desenvolvimento têm nova dimensão. O embaixador, nessa entrevista, fala da ausência dos Estados Unidos na Conferência do Clima, que será realizada em novembro em Manaus, e diz que cada país deve encontrar o próprio caminho. A manchete do Estadão é sobre a carestia. Alta de preços leva inflação da comida em capitais a 2 dígitos. Diz assim o texto da manchete. 3 cidades pesquisadas pelo IBGE registraram aumento de 2 dígitos na alimentação em domicílio em 2024. Campo Grande, 11,3%. Goiânia, 10,6%. E São Paulo, 10%. Segundo microdados do IPCA, apurado pelo IBGE. Porto Alegre, capital Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, registrou a inflação de alimentos mais barata, de 2,89%. O motivo é a forte oferta de produtos na região por causa da ajuda recebida após as enchentes de maio do ano passado. Para o coordenador dos índices de preços do FGV, Fundação Getúlio Vargas, o André Braz, as cidades do país mais habituadas ao consumo de carnes bovinas sentiram um efeito maior da inflação, uma das principais fontes de desgaste do governo no momento.
Em Campo Grande, por exemplo, a alta foi de 31,32%, a alta da carne bovina. Em Goiânia, as carnes ficaram 24,21% mais caras. E em São Paulo, 26,54%. Em Porto Alegre, a variação foi de 10,9%. E o Estadão traz também o percentual em outras capitais, como São Luís do Maranhão. A inflação de alimentos foi de 9,56%. Rio Branco, no Acre, 9%. Belém do Pará, 8,87%. A inflação dos alimentos. Rio de Janeiro, 8,70%. Belo Horizonte, 8,51%. E, no geral, no Brasil como um todo, a inflação dos alimentos ficou em 8,23%. Sobre o assunto, o Estadão destaca na capa do jornal Economia e Negócios, e é chamada da capa da primeira página do jornal, dizendo que a Petrobras sinaliza ao presidente Lula que reajustará o diesel. A gasolina deve ter o preço mantido. Na semana passada, a gasolina estava 7,5% mais barata no Brasil do que no mercado exterior. No diesel, a diferença era de 15% entre o preço praticado aqui e o preço no exterior. E essa diferença está sendo bancada pela Petrobras, com a reclamação dos acionistas, porque eles perdem dinheiro. Na área de política, o Estadão diz na sua página que a deputada federal Gleice Hoffmann será ministra e deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. O Planalto avalia que Gleice Hoffmann, que é a presidente nacional do PT, voz crítica à política econômica de Fernando Haddad, reforçará o diálogo com os movimentos sociais. O Estadão também faz uma homenagem póstuma a Marina Colasanti, ela que nasceu em 1937 e faleceu ontem. Com delicadeza, tratou de tempo e de intimidade. Escritora que morreu ontem aos 87 anos, publicou mais de 70 livros de poesia, contos, romances e livros infantis. Mais uma matéria que o Estadão traz sobre os penduricalhos no Poder Judiciário. E o título é Dezembrada, porque foi no mês de dezembro do ano passado que foi pago um extra para o pessoal dos tribunais, para os tribunais superiores de Brasília, STJ, para o Tribunal Superior do Trabalho. E nesta matéria agora, de hoje do Estadão, é dizendo que o Ministério Público de Goiás pagou em dezembro até R$ 204 mil de salário líquido. Na área de saúde, a matéria é dizendo que esse novo remédio que é usado para emagrecimento, que é o Ozempic, reduz risco de adicção e Alzheimer, indica estudo. Mas na matéria, nas páginas internas, diz que tem efeito colateral. Ele ataca o pâncreas. Na área de futebol, a chamada de capa
é para a volta de Neymar ao Santos. E nessa volta, Neymar deverá atuar em apenas 24 jogos com a camisa preta e branca. Agora, vamos para o Rio de Janeiro, jornal O Globo. E Neymar é o assunto do alto da capa do Globo de hoje. Cifra nas alturas. Volta do jogador Neymar ao time do Santos ilustra salto financeiro de um campeonato brasileirão estrelado, cheio de estrelas. A manchete do jornal Globo é sobre inflação, sobre carestia. Reajuste do diesel pressiona governo em meio à alta dos alimentos, dos preços dos alimentos. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou o presidente Lula de que a companhia vai reajustar em breve o preço do diesel, atualmente com defasagem de 17% em relação à cotação internacional e cujo último aumento feito foi em dezembro do ano passado. O ajuste no preço adiado desde então, desde dezembro, chega no momento em que o governo contabiliza perda de popularidade pela inflação dos alimentos, que sofre impacto direto do preço dos combustíveis. Além disso, no sábado, haverá o aumento já previsto da alíquota do ICMS em todo o país, o que também afetará o custo tanto da gasolina quanto do diesel. E sábado é 1º de fevereiro e o ICMS é um imposto cobrado pelos estados, pelos governos estaduais. Esta foto que ocupa boa parte da capa do jornal o Globo é para esse prédio no centro do Rio de Janeiro. Ele é um símbolo da cidade, é o edifício Mesbla. Mesbla foi uma antiga cadeia de lojas que já fechou. Em Fortaleza existia a loja Mesbla, que era muito conceituada, pois símbolo do Rio de Janeiro com hora marcada para virar moradia. O prédio foi vendido. O processo de revitalização do centro do Rio de Janeiro ganha mais uma frente. O edifício Mesbla, com seu icônico relógio Art Deco no alto de uma torre de 100 metros, escancarado para o passeio público na Cinelândia, foi vendido a uma empresa que vai convertê-lo em residencial. E aqui está o relógio no alto da torre. Realmente um prédio de arquitetura icônica. E assim, esse imóvel retomará sua vocação original quando foi erguido há 91 anos atrás. Na área internacional, é chamada de capa do Globo, matéria sobre ainda sem tarifaço nos Estados Unidos, o dólar baixa a R$ 5,90 aqui no Brasil após 2 meses, com os mercados na expectativa pelas ainda não concretizadas ameaças de Donald Trump sobre um duro pacote de taxação de importações nos Estados Unidos.
o dólar manteve o viés de queda. No Brasil, baixou pela primeira vez de R$ 5,90 em 2 meses e já acumula uma queda de 5% no ano. Ainda na área internacional, corrida da inteligência artificial. DeepSeek se diz à altura da concorrência ocidental. Sensação global pelo baixo custo, a plataforma chinesa apresenta testes em que teve desempenho similar ou superior ao ChatGPT, que é dos Estados Unidos. Na área de política, overbooking de interesses desafia Hugo Mota na Câmara Federal. E esse overbook podia trazer como uma enxurrada de interesses. Desafia o futuro presidente da Câmara Federal. Virtual vencedor da eleição para presidente da Casa, eleição que será realizada no próximo sábado, dia 1º de fevereiro, o deputado Hugo Mota, ele que é do Republicanos da Paraíba, especificamente da cidade de Patos, na Paraíba. Tem apoio declarado da esquerda, dos partidos de esquerda e da direita. PT, Partido dos Trabalhadores, e PL, Partido Liberal, já medem forças para pressionar o futuro chefe da Câmara Federal a votar ou barrar pautas de seus interesses do PT e interesses do PL. O Globo traz uma entrevista exclusiva com a governadora do Rio Grande do Norte, estado aqui vizinho do Ceará. Ela é a Fátima Bezerra, do PT. E nessa entrevista ela diz: apoio do Nordeste a Lula não é garantia, é preciso vir aqui. Governadora do Rio Grande do Norte admite desgaste atual do governo, defende renovação da Frente Ampla dos partidos em 2026, mas vê os partidos ideologicamente de direita divididos. E lembrando que lá no Rio Grande do Norte a situação financeira não é boa. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do presidente Luiz Roberto Barroso, liberar uma verba que estava bloqueada para pagar a dívida do Estado para com a União. E nessa liberação, o Estado poder pagar os seus compromissos, principalmente compromissos salariais. Situação lá salarial, de pagamento, de adimplência, não é boa no Rio Grande do Norte. Trump suspende trilhões de dólares em assistência social e retalia adversários. Ordem para congelar ao menos 3 trilhões em subsídios e ajuda a programas ligados à área social e de igualdade foi suspensa por um juiz federal, mas o governo deverá recorrer às instâncias superiores. Trump também acelerou a demissão de funcionários vistos como adversários em órgãos do governo. Blocos têm expectativa de atrair 6 milhões no Rio. Serão blocos de carnaval. Tem expectativa de atrair 6 milhões de foliões no Rio de Janeiro. Serão 482 desfiles oficiais,
a partir do próximo sábado e estendendo-se por 37 dias. Eles serão monitorados por drones e 3.800 câmeras. Reforma ministerial. Lula pode dar a Gleisi Hoffmann pasta no Palácio do Planalto. O jornal Globo ainda coloca dúvida, mas o Estadão já dá como certa a indicação da pasta da Secretaria Executiva da Presidência da República para Gleisi Hoffmann, ela tendo que deixar a presidência nacional do PT e o comando nacional do partido ser ocupado por um presidente tampão, já que em agosto próximo haverá eleição para a renovação da cúpula nacional do partido, o comando nacional do partido. Na área de saúde, o jornal Globo traz uma matéria mostrando as 8 doenças que mais matam no Brasil. Levantamento com base em dados do Ministério da Saúde mostra que doenças cardíacas e pulmonares, câncer, AVC, acidente vascular cerebral e diabetes foram a causa de 29% do total de 1,46 milhão de mortes no Brasil em 2023. Ainda sobre saúde, vida depois dos 80 anos, viagem e bingo na prescrição. Estudo mostra que participar de atividades sociais depois dos 80 anos pode adiar a demência por 5 anos. No segundo caderno, que é o caderno de cultura do Globo, traz uma matéria mostrando as novidades na grade da programação da TV Globo. E diz que entre as novidades na Globo vai haver um telejornal no dia de sábado e a Xuxa, a artista Xuxa, vai apresentar um quadro no Fantástico, que é o programa da noite dos domingos da Rede Globo. Emissora que completa 60 anos de fundação no mês de abril, terá inovações no jornalismo, como o quadro da apresentadora Delpete, o nome do quadro da Xuxa no Fantástico. É sobre adoção de animais, Delpete. E também vai estrear o Bom Dia Sábado. O Bom Dia é um programa jornalístico nas manhãs da Rede Globo. Num sábado não tem e agora vai estrear o Bom Dia Sábado, programa de notícias. E também vai haver um quadro mochilão no programa Profissão Repórter. Jornal Globo, também como faz a Folha de São Paulo e o Estadão, homenageia a escritora, jornalista Marina Colasanti, que morreu ontem. Maria Colasanti, escritora que marcou 50 anos de literatura, assinando mais de 70 títulos, de 70 livros. A premiada autora criou contos para adultos, histórias para crianças e poesia para todas as idades. Ela também trabalhou como jornalista e tradutora. Aqui a foto dela, ela estava com 87 anos. Para diferentes gerações,
Marina Colasanti morreu ontem aos 87 anos. Agora vamos para Brasília, capital da República, saber quais são as novidades trazidas na edição de hoje, quarta-feira, pelo Correio Brasiliense. E no alto da capa, a chamada é para a volta do jogador Neymar ao Santos. Neymar, o dono da bola no Santos. O maior ídolo, diz o texto dessa chamada, o maior ídolo da era pós-Pelé está de volta ao Santos após 12 anos. O anúncio foi feito pelo presidente Marcelo Teixeira ontem nas redes sociais. O craque é aguardado hoje em São Paulo para formalizar um contrato de 5 meses e vestir a mítica camisa 10 da Vila Belmiro. Vila Belmiro é o nome do estádio. A apresentação de gala de Neymar está prevista para amanhã, quinta-feira, ele com a camisa do Santos. Esporte para todas as idades. Edelchita Trindade retirou o kit e vai disputar a 52ª Corrida de Reis neste sábado, dia 1º de fevereiro. Aos 84 anos, Dona Dedé, esta que está na foto com a camisa do Brasil, como é conhecida, destaca-se como uma das veteranas das provas do Distrito Federal. Quem se inscreveu no evento deste fim de semana pode conhecer detalhes da Maratona Brasília, 21 de abril, no estande montado no pavilhão do Parque da cidade. Essa corrida de Reis, o dia de Reis é dia 6 de janeiro, mas ela é realizada anualmente, é uma corrida tradicional lá de Brasília e está sendo realizada no dia 1º de fevereiro, este ano. A ação fundamental de voluntários com idosos. A manchete do Correio é também sobre inflação. Prepare o bolso, preço da gasolina vai subir. Os brasilienses que estão pagando em média R$ 6,33 pelo litro da gasolina, segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, deve encontrar valores mais altos neste fim de semana. A partir de 1º de fevereiro, a alíquota do ICMS que incide sobre gasolina, etanol e diesel ficará mais alta. De acordo com o Sindicato dos Postos, o Sindicombustíveis do Distrito Federal, a expectativa é de que o preço da gasolina suba para R$ 6,43 lá em Brasília. No caso do diesel, o litro vai chegar a R$ 6,11. Esta foto aqui de 3 mulheres comemorando aqui com espuminhas de carnaval é para ilustrar uma matéria na área de economia dizendo que a folia vem aí. Vitrines coloridas, fantasias e adereços estão à espera dos foliões. Comerciantes animados com a chegada do carnaval preparam-se para um aumento de 10% nas vendas neste ano. Esta outra foto é da atriz Fernanda Torres. Olhares para o Oscar. Vencedora do Globo de Ouro e indicada à maior premiação do cinema mundial, Fernanda Torres virou celebridade. A estrela do filme Ainda Estou Aqui esteve na festa
na festa da Chanel, em Paris. Chanel, em Paris. Hoje estreiam 2 filmes concorrentes ao Oscar. O filme A Verdadeira Dor e Setembro 5. Planalto cria abrigo para deportados. O presidente Lula não irá questionar a política de imigração americana, mas pretende discutir condições dignas de deportação dos brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. O governo anunciou a criação de um posto de acolhimento no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Ainda nos Estados Unidos, Donald Trump, bloqueio à ajuda federal provoca batalha jurídica. Na área de tecnologia, a inteligência artificial da DeepSeek, na China, vira desafio para as Big Techs dos Estados Unidos. PEC em discussão. O projeto do governo para a segurança e o avanço do crime organizado foram temas do podcast CB Poder com o presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Esse tema é objeto de uma proposta de emenda constitucional que está em análise na Casa Civil e com o Ministério da Justiça, que tenta criar um sistema único de segurança pública no país, a exemplo do SUS, Sistema Único de Saúde. E o objetivo é integrar todas as polícias e todos os sistemas de segurança pública dos estados contra o crime organizado. Falar em violência, negligência contra menor cresce no Distrito Federal. No ano passado, 20,3% das mais de 216 mil denúncias feitas aos conselhos tutelares apontam para esse tipo de crime. Em relação a 2023, houve um aumento de 140% no total de registros. Especialistas analisam o crescimento nesta matéria do Correio Brasiliense. Correio Brasiliense vai debater a dengue e o jornal reúne profissionais da área da saúde amanhã, quinta-feira, para discutir o cenário da doença que avança no Distrito Federal. O adeus a Marina Colasanti também é chamada de capa do Correio Brasiliense. Escritora e jornalista, morreu aos 87 anos. A ítalo-brasileira, porque ela tem dupla cidadania, italiana e brasileira, escreveu mais de 70 livros e trabalhou em jornais e TVs. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa, a chamada é para dizer que o Tribunal de Justiça do Ceará inaugurou uma vara exclusiva para crimes cometidos por facções. A manchete é dizendo que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará informa um levantamento do Tribunal de Contas do Ceará, dá conta que as prefeituras, algumas prefeituras do Ceará, já gastaram 12 milhões de reais com o carnaval deste ano, de 2025. Os gastos foram declarados até agora em 10 prefeituras. Pelo menos 3 artistas
foram contratados por mais de um município e recebem cifras que somam R$ 1 milhão ou mais. E esse montante deverá subir 12 milhões, porque isso só é a antecipação de alguns contratos. Esta foto desta senhora com a bengala, segurando a bengala, é para falar sobre longevidade. A população idosa tende a aumentar cada vez mais. Ainda assim, as cidades brasileiras não estão preparadas para as demandas de pessoas acima dos 60 anos. E a legenda desta foto diz assim: receio de cair ao andar em calçadas irregulares é um medo de muitos idosos, como a senhora Eugênia Pinho, de 80 anos. E ela já precisa dessa muleta para se equilibrar. Inteligência artificial. DeepSeek abre caminho para inovações mais rápidas no mercado. A matéria principal do Caderno de Cultura do Jornal Povo, que é o Caderno Vida e Arte, é uma homenagem a Marina Colasanti, a tecelã das palavras. Escritora, morre aos 87 anos. Ainda chamada de capa do Jornal Povo, na área de política, Prefeitura de Fortaleza garante um reajuste de 6,27% no piso salarial dos professores. Economia de Farol. Jornal Povo é o veículo de comunicação mais premiado do Nordeste em 2024. Economia. Com reoneração da folha de pagamento, os municípios as prefeituras dizem que terão dificuldade de cumprir com obrigações com a folha de funcionários. Área de esportes, futebol, de olho em manter os 100%, o time do Ceará recebe hoje o Iguatu pelo campeonato estadual. O jogo será no estádio Presidente Vargas, aqui em Fortaleza, às 8h30 da noite. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. As três chamadas no alto da capa. O primeiro é para as mudanças. E agora, na Globo News, jornalismo da Globo. Liderança SA, Globo News, em parceria com o Valor Econômico, apresentado por Mônica, pela conhecida Mônica Waldvogel, é uma das novidades da grade da Globo News. Inteligência artificial. Modelo da chinesa DeepSeek eleva a atenção de analistas sobre os gastos das Big Techs. Homenagem póstuma. Autora de mais de 70 livros e vencedora do Prêmio Machado de Assis da ABL, Marina Colasanti morreu aos 87 anos no Rio de Janeiro. A manchete do Valor Econômico é sobre a economia nos estados, nos governos estaduais. Despesa cresce mais que receita no primeiro biênio dos atuais governadores. Governadores estaduais devem terminar a primeira metade de seus mandatos, os primeiros 2 anos, com despesas crescendo em ritmo maior
do que as receitas. Na comparação entre 2022 e 2024, os gastos correntes no agregado de 26 estados e o Distrito Federal subiram 8,7% e as receitas correntes cresceram somente 2,1%, já descontada a inflação e considerando os meses de janeiro a outubro, os últimos disponíveis do ano passado. Para especialistas, a tendência é de expansão fiscal com continuidade contratada para os próximos anos, que poderá levar a um nível de gastos mais difícil de sustentar em caso de recessão ou desaceleração da economia. Mesmo com resultado mais favorável no consolidado de janeiro a outubro de 2024, contra iguais meses de 2023, 10 estados tiveram despesa corrente crescendo em ritmo maior do que a receita. Os principais: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Ainda na área da economia e despesas, o dólar, a moeda americana, cai para R$ 5,86 no Brasil, o menor nível em 2 meses. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump fala em tarifa universal muito maior do que os 2,5%. A arrecadação da União Federal bate recorde. A arrecadação federal teve alta de 9,62% e alcançou 2,65 trilhões de reais no ano passado. Trata-se de um recorde, fruto da expansão da economia e de medidas da União para aumentar as receitas. O número aproxima o governo federal de cumprir meta de resultado primário de 2024 a ser anunciada amanhã, quinta-feira. Para este ano de 2025, a perspectiva é de que a arrecadação cresça em ritmo menor. Apesar das expectativas do governo, os valores levantados com o CARF ficaram abaixo do esperado. Foram 307 milhões de reais, pouco mais de 0,5% da projeção do Ministério da Fazenda. Petrobras, preço de combustível é foco de pressão e o presidente Lula já foi avisado que a gasolina vai subir. Porto busca sócio para sua área de saúde e uma entrevista com o secretário do Banco Federal dos Estados Unidos. Com essas matérias, na capa do Valor Econômico, eu encerro aqui a apresentação das principais capas dos jornais brasileiros. Nas páginas internas da Folha de São Paulo, Edson, os 2 editoriais desta quarta-feira tratam sobre os seguintes assuntos. O primeiro, recorde de receita não vem sem embaraços para o governo. Em 2024, graças à ofensiva petista, o Tesouro Nacional recebe maior valor real da história em tributos, mas ainda assim fecha no vermelho. A alta dos gastos precisa ser contida e a arrecadação mais bem distribuída, não maior. Antiglobalismo anticientífico é o título do segundo editorial da Folha de São Paulo. Baseado em patriotismo datado de Trump, Estados Unidos deixam
à Organização Mundial da Saúde, a OMS, da qual são o maior doador, e suspendem verbas de apoio a imigrantes. Isolamento do país prejudica a população mundial, principalmente a mais pobre. Páginas de política da Folha de São Paulo. Governo Lula vê risco de perda de espaço para a direita no Senado na metade do seu mandato deste terceiro governo Lula. Aliados do presidente defendem retorno de senadores que viraram ministros, retorno ao Congresso Nacional, para reforçar embate político com a oposição. Na Câmara Federal, o deputado federal Hugo Mota esteve em São Paulo, reúne o governador Tarcísio de Freitas, ministros do governo Lula e deputados do PT, do Partido dos Trabalhadores e do PL, Partido Liberal, nessa sua cruzada para se eleger presidente da Câmara Federal. São Paulo é quem tem, o estado de São Paulo é que tem uma maior bancada. São 70 cadeiras que São Paulo detém na Câmara Federal. São 70 deputados federais. E ontem o Hugo Mota esteve lá, juntamente com seu padrinho político, o Arthur Lira, que é o atual presidente da Câmara, pedindo votos para a eleição da mesa diretora da Câmara Federal, que acontece no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Outra matéria na editoria de política da Folha de São Paulo. O Ministério Público mira emendas parlamentares via Pix em 400 cidades e apura corrupção. Procedimento atinge verbas que são conhecidas pela baixa transparência. O inquérito foi aberto em São Paulo. Base aliada de Lula vê falta de mobilização social como risco para o governo em 2026, ano de eleições. Perda de conexão com camadas populares, oposição fortalecida e comunicação analógica são citadas como desafios para esta segunda metade do seu mandato. Governo pedirá desculpas oficiais à família do ex-deputado federal Rubens Paiva e de mais 413 desaparecidos no regime militar de 64. Cerimônia contará com entrega de certidão de óbito retificada do ex-deputado federal Rubens Paiva, do Rio de Janeiro, que foi morto pela ditadura militar e o corpo nunca apareceu para ser devolvido à família. Nem o corpo dele e nem o corpo de mais 413 brasileiros desaparecidos que sumiram naquele período. Outra matéria na editoria de política da Folha de São Paulo. Não há elementos para indiciar todos os delatados pelo tenente-coronel Mauro Cid. Quem diz isso é o chefe da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, critica PowerPoint na Lava Jato e afirma que investigações da Polícia Federal
não encontraram elementos para o indiciamento de Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama da República, e nem de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. André Rodrigues ignora sua atuação no caso Marielle, vereadora Marielle Franco, que foi morta no Rio de Janeiro, que foi assassinada, ao defender discrição da corporação em operações. Queda de elevador. Polícia Federal instaura inquérito para apurar morte em Tribunal de Minas Gerais. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar a morte que aconteceu no dia 2 de dezembro do ano passado de Aldemir Rodrigues de Souza, técnico terceirizado que fazia a manutenção de um elevador do prédio que abriga o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte. Primeira matéria da editoria de mercado é dizendo que a arrecadação do governo federal teve uma alta de 9,62% e fechou o ano passado, de 2024, em patamar recorde. Receitas do governo somaram 2 trilhões e 65 bilhões de reais, maior valor da série iniciada em 1995. Resultado tem impacto do aumento de preços e do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Mercado projeta juros em 2 dígitos até o fim do mandato de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central. Para 2028, que é o último ano do Gabriel Galípolo no cargo, expectativa é de que a Selic esteja em 10%. A taxa deve subir hoje para 13,25%. Hoje tem reunião do Copom, e é o Copom, Conselho Monetário, que dita os juros anuais da Selic. Dólar cai pela 7ª vez seguida e fecha em R$ 5,86, menor valor desde o dia 26 de novembro do ano passado. Investidores aguardam super quarta, que é hoje, né? Super quarta-feira, com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Em janeiro, a divisa americana, a moeda americana, acumula uma queda de 5,02% no Brasil. Uma ala do Partido dos Trabalhadores defende taxar exportação de produtos do agronegócio para reduzir os preços dos alimentos no país. O objetivo é direcionar uma fatia maior da produção ao mercado interno. Embora tenha assinado o projeto nesse sentido, quando o deputado, o ministro Paulo Teixeira, que é do Desenvolvimento Agrário, diz não haver chance dessa ideia de sobretaxar a exportação do agronegócio, dessa ideia prosperar. Integrante do grupo ministerial que debate as propostas, o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, que é do PT, não respondeu se o assunto já foi debatido internamente com o presidente Lula.
internamente dentro do PT ou com o presidente Lula, mas afirmou que a proposta não tem chance de prosperar. Abre aspas. O presidente Lula deixou claro que não vai tomar medidas heterodoxas, afirmou o Paulo Teixeira. Bolsonaro reduziu tributos de importação e petistas não viram o resultado como positivo. Pedidos de recuperação judicial bateram recorde em 2024, ano passado. Energia renovável deve crescer 10%, mas intermitência traz desafios. Oscilação da geração solar e eólica exige o uso de alternativas para manter a estabilidade do sistema, como usinas térmicas que são poluentes. Atualizar o modelo do setor elétrico é crucial para garantir energia segura, limpa e inclusiva. Ainda na editoria de mercado da Folha de São Paulo, desta quarta-feira, matéria dizendo que novos projetos de concessões de ferrovias já atraem interesse de 19 investidores. Lista traz nomes como a Vale do Rio Doce, a empresa Rumo, RMS, Grupo CCR e os gigantes CRCC da China e Mubadala Capital dos Emirados Árabes Unidos. E aqui a matéria traz as principais ferrovias previstas para serem privatizadas. Em março serão realizados encontros para fazer o detalhamento dos traçados da FICO, Ferrovia do Centro-Oeste, e da FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Trata-se de um traçado com cerca de 2.400 quilômetros, que sairia de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para chegar a Água Boa, no Mato Grosso, e Mara Rosa, no Goiás. A partir daí, avançaria até Barreiras, na Bahia, e Caetité, também na Bahia. Ainda nas páginas da Folha de São Paulo, nas páginas internas, a matéria dizendo que Golfo do México, o nome Golfo do México, vai virar Golfo da América no Google Maps dos Estados Unidos. Na hora que o Google Maps é um aplicativo, né, de buscas, na hora que a pessoa digita lá Golfo do México, vai aparecer Golfo da América. Big Tech segue mudança determinada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirma que o procedimento é padrão em casos de alterações nas nomenclaturas em fontes oficiais do governo. Secretário de Trump propõe tarifa inicial de 2,5% para importações nos Estados Unidos. O presidente norte-americano manda pausar pagamento de todos os subsídios e empréstimos federais. DeepSeek repete mantras e censuras do Partido Comunista Chinês. Empresa se cala e sai para feriadão, mas chineses cantam vitória na guerra da inteligência artificial. A Argentina vai reduzir impostos para carros de luxo
e também para carros elétricos. A Amba Energia, a empresa, paga multa e a Enel extingue processo contra ela. A empresa Boeing tem prejuízo de 12 bilhões de dólares em ano marcado por crise, 2024. A empresa Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, aciona a Apple no CAD por tratamento desigual em coleta de dados dos seus usuários. Apostas. Mais de 9 mil sites de apostas, esses sites de bets, já foram derrubados no Brasil. Feira e bazares cabem no bolso dos pequenos e prometem boas vendas. Compartilhamento de estantes é tentativa de salvar livrarias no Japão. Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas dá apoio grátis a empresas. Cartão especial para MEI, que é o micro empreendedor individual do Banco do Brasil, ajuda a obter crédito, ajuda a obter empréstimo. Negócios 2 em 1 ganham com público ampliado. Empreendedores que diversificam fontes de receita têm como maior desafio conciliar operações. Empresas criam moda sustentável com retalhos, refugos têxteis e peças descartadas depois do uso. Editoria de Mundo. Primeira matéria. Brasil não tem programa oficial de acolhida para pessoas deportadas. Como a gente viu sobre esse assunto na capa do Correio Brasiliense, o governo federal agora que está construindo um local lá no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, para abrigar os deportados que estão chegando dos Estados Unidos. O governo do presidente Barack Obama fez o maior número de deportações dos Estados Unidos no século XXI. Foi ele que fez. Foram mais de 3 milhões de imigrantes deportados durante as 2 gestões consecutivas de Barack Obama. E esses 3 milhões de pessoas viviam lá, tentavam escapar lá pelos Estados Unidos. E esses dados foram compilados pela DHS por anos fiscais que se iniciam em 1º de outubro do ano anterior e terminam no dia 30 de setembro do ano de referência. Foi uma média, na média, são cerca de 1,56 milhão de deportados por mandato de Barack Obama. E ele governou os Estados Unidos por 2 mandatos. Suspensão de ajuda externa por Trump afeta programa de combate à AIDS que atende mais de 20 milhões de pessoas. Para chefe da Sociedade Internacional, decisão do presidente dos Estados Unidos pode ser catastrófica para o controle da epidemia mundial, epidemia de AIDS. Cadáveres se acumulam em cidade invadida por rebeldes no Congo. É a República Democrática do Congo. Está vendo lá uma guerrilha, milícias invadiram cidades, a capital lá chama-se Kinshasa.
uma crise política no Congo com várias mortes. O relógio do juízo final, que marca riscos à humanidade, chega ao pior nível da história. Perigo nuclear, guerras, mudança climática e a inteligência artificial levam ponteiro a 89 segundos do fim simbólico do mundo. Cálculo é feito por cientistas atômicos. As páginas de cotidiano da Folha de São Paulo, projetado há 23 anos, piscinão da Vila Madalena está em fase de estudos. Moradores esperam por próxima cheia enquanto limpam as casas. O MEC, o Ministério da Educação, prorroga calendário do SISU após atraso no envio de dados a universidades. Candidatos agora terão até o dia 3 de fevereiro, uma segunda-feira, para fazer a matrícula nas instituições. Ao menos 8 unidades suspenderam matrículas. Governo dos estados planejam banir celulares em escolas já no primeiro dia de aula. Redes de ensino estaduais têm abordagens diferentes para aplicar a lei federal que proíbe o uso do aparelho. Muitas aguardam diretrizes do Ministério da Educação para definir ações. Número de estudantes trans na rede estadual de ensino de São Paulo cresce 369% em 5 anos. Pesquisadores localizam um cemitério de escravizados em Salvador. Página de Meio Ambiente. Governo do Pará avança em obra da COP30 que impacta flora ameaçada de extinção. Página de Saúde. Estado do Amazonas organiza primeira vez mutirão de cirurgias para redesignação sexual. Estado de São Paulo registra 4 mortes por febre amarela já neste ano de 2025 e hoje nós estamos no dia 29 de janeiro. Este mês vai até o dia 31, que é sexta-feira, e já morreram 4 pessoas por febre amarela em São Paulo. Secretaria da Saúde reforça a orientação para quem não se vacinou contra a doença, que procure uma unidade de saúde para se imunizar. Rio de Janeiro vai ampliar a faixa etária e vacinar jovens de 10 a 16 anos contra a dengue. Página de ciência. Mamíferos gigantes viveram no Brasil até cerca de 3.500 anos atrás, sugere novo estudo. Espécies hoje extintas se refugiaram em áreas abertas de Caatinga e Cerrado por 8.000 anos a mais do que o estimado anteriormente. No caderno de esporte, a primeira matéria dizendo que, anunciado pelo Santos, o jogador Neymar volta no tempo para provar seu valor com a camisa preta e branca. A capa do jornal do caderno Ilustrada de hoje é uma entrevista com a atriz Carla Sofia Cascon, que ela celebra a visibilidade trans com o filme Emília Pérez, filme que a levou a fazer história na briga pela estatueta do Oscar. Rebate críticas, nessa entrevista ela rebate críticas ao musical e aplaude a atriz brasileira Fernanda Torres, que ela enfrenta também para
ganhar o título de melhor atriz lá em Hollywood. Nas páginas do Caderno Ilustrado, uma homenagem a Maria Colasanti, que viveu a alma de crianças e adultos e morreu ontem aos 87 anos. Escritora, artista plástica, poeta e tradutora, ganhou diversos jabutis, o Prêmio Jabuti, e virou referência mundial para a literatura infantil brasileira. Aqui a matéria com a Carla Sofia, a atriz que disputa com Fernanda Torres o título de melhor atriz. Ela que vive a protagonista no filme Emília Pérez. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a primeira nota da coluna do Estadão, a coluna política, diz o seguinte: governistas alertam para tempestade perfeita com alta do diesel e após crise do Pix. Uma tempestade perfeita se abateu sobre o governo no primeiro mês de 2025, lamentam aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ouvidos pela coluna. A avaliação surgiu a partir da constatação de que o reajuste no diesel discutido pela Petrobras vem no pior momento possível, quando o Palácio do Planalto ainda tenta contornar dois problemas que afetaram a popularidade presidencial: a crise do Pix e a alta nos preços dos alimentos. Era para janeiro ter marcado uma virada na sorte do governo. A chegada de Sidônio Palmeira, do publicitário Sidônio Palmeira, à SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, foi pensada como um ponto de virada para ajustar a comunicação nesta segunda metade do mandato, com foco na disputa eleitoral de 2026. Mas o marqueteiro, desde que assumiu o cargo, tem lidado com uma crise atrás da outra. Outro assunto comentado aqui na coluna do Estadão. Aliados de Márcio Macedo ficaram animados com o elogio recente feito a ele por Lula, apesar da indicação de que o ministro Márcio Macedo será substituído por Gleisi Hoffmann na Secretaria-Geral da Presidência da República. Na última reunião ministerial, o presidente Lula agradeceu a organização da reunião do G20 social, que ficou sob a responsabilidade de Macedo. O afago de Lula ao petista ganhou peso porque o ministro havia sido muito criticado pelo ato esvaziado do dia 1º de maio de 2024, no Dia do Trabalho, considerado um fracasso. Agora vamos para a página de editoriais do jornal Estado de São Paulo. Primeiro editorial: a destruição criativa da IA chinesa, da inteligência artificial chinesa. A competição pela inteligência artificial parecia vencida por umas poucas big techs americanas. Mas uma startup chinesa mostrou que o jogo só começou e está aberto a empresas de todo o mundo. Uma boa discussão desperdiçada. Rever o regulamento dos prazos para consumo de alimentos não teria nenhum efeito sobre a inflação, mas poderia ser útil para favorecer populações carentes e reduzir o desperdício de comida. Páginas de política do Estadão, primeira matéria. Alçada ao primeiro escalão,
Gleisi Hoffmann assumirá a Secretaria-Geral da Presidência da República. Decisão já foi tema de conversa entre Lula e a presidente nacional do PT, que será substituída no Comando Nacional do partido por um interino ainda a ser escolhido, após reforma ministerial prevista para o mês de março. Pizza, convergência e pedidos. Mota atrai do PT ao PL em São Paulo em sua busca para se eleger presidente da Câmara Federal, cuja eleição será no sábado. Em jantar com a bancada federal de São Paulo, que são 70 deputados, com o prefeito Ricardo Nunes e com o governador Tarcísio de Freitas e ministro do governo Lula, o deputado da Paraíba afirma que no Centrão, nos partidos do Centrão, não há preconceitos. Por elo com o PCC, que é o primeiro comando da capital, o Ministério Público denuncia à Justiça uma organização não governamental, uma ONG, que se reuniu em ministérios do governo Lula. Dirigentes da ONG Pacto Social e Carcerário de São Paulo estão entre os nomes dos denunciados depois de investigação sobre facção criminosa no estado. Polícia Federal não achou provas contra Eduardo Bolsonaro e nem Michele Bolsonaro, diz o diretor-geral da PF. Segundo Andrei Rodrigues, mesmo após delação de Mauro Cid, não houve elementos para indiciar o filho e a mulher de Bolsonaro. Ex-primeira-dama se defende, ela disse que é uma cortina de fumaça. Controladoria Geral da União e o Ministério da Educação preparam novas regras para repasses de dinheiro. Em reuniões com participação da Controladoria Geral da União e do Ministério da Educação, representantes de universidades públicas e fundações de apoio à pesquisa articulam mudanças em contratos de pesquisa e nas prestações de contas para dar rastreabilidade a emendas parlamentares. A meta é estabelecer até 31 de janeiro, portanto até a próxima sexta-feira, uma cartilha com novas orientações para os repasses das emendas parlamentares às universidades e às fundações, com o uso de uma espécie de carimbo para rastrear o caminho do dinheiro. A iniciativa atende a uma exigência do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que, dia 12 de janeiro passado, determinou a CGU, ao MEC, a Advocacia Geral da União, a AGU, a publicação de normas para o uso desses valores em até 30 dias. E esses valores são alocados no orçamento da União através das emendas parlamentares dos senadores e dos deputados federais. Agora, na editoria, ainda a última matéria na editoria de política, antes de passar para a editoria internacional, tem uma matéria aqui no Estadão dizendo dezembrada. Dezembrada é um termo relativo ao mês de dezembro. Ministério Público de Goiás pagou até R$204 mil em salários líquidos. Mais de 400 promotores de justiça e procuradores receberam acima de R$100 mil livres de descontos. Outros 90
membros do Ministério Público do Goiás levaram em dezembro acima de R$150 mil, que eles dizem que não são salários. Gratificação, verba indenizatória, venda de férias. Diz assim o texto: a dezembrada também chegou ao Ministério Público do Goiás. A Procuradoria pagou até R$204 mil líquidos a seus integrantes no último mês de 2024, valor que supera em mais de 6 vezes o teto constitucional do funcionalismo, o teto constitucional salarial do funcionalismo, que é de R$44 mil brutos e R$32 mil após os descontos. Assim como os promotores e procuradores do MP, do Ministério Público de Santa Catarina, os fiscais da lei em Goiás tiveram seus salários turbinados por verbas indenizatórias, rubrica que elevou contra-cheques a até R$165 mil, sem a incidência do abate-teto, mecanismo que deveria conter o estouro dos supersalários. Ao jornal Estadão, o Ministério Público de Goiás afirmou que em dezembro, abre aspas, houve o pagamento de verbas indenizatórias episódicas, não permanentes, que foram quitadas em razão das possibilidades orçamentárias. A multiplicação de olerites de grandes valores ficou conhecida nos tribunais como a dezembrada, pois no fim do ano, juízes e desembargadores de quase todo o país foram contemplados com salários que superam o teto constitucional. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, por exemplo, uma desembargadora ganhou 18 vezes mais do que é pago a um ministro do Supremo Tribunal Federal, valor que define o teto do funcionalismo repetindo, a R$44 mil brutos. O Ministério Público é o fiscal da lei e guardião do regime democrático. Os 10 integrantes do MP de Goiás, com os maiores salários de dezembro, receberam de R$174 mil a R$204 mil, já livres de descontos. Na primeira matéria, agora na editoria internacional do jornal Estadão, é dizendo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspende verba de programas do governo. A juíza bloqueia o decreto e verbas para uso social. O objetivo desse bloqueio que a juíza fez lá nos Estados Unidos é reavaliar e cancelar programas que não estejam de acordo com a agenda ideológica do presidente. Nova diretriz é contestada e trava nos tribunais. A foto aqui de soldados norte-americanos, agentes da imigração, começam a prender ilegais na cidade de Nova York. E eles vão porta a porta, casa a casa, buscando os imigrantes ilegais que moram nos Estados Unidos. Sobre o assunto, o governo brasileiro pede condições mínimas a deportados. Embaixada do Brasil é atacada na República Democrática do Congo. Guerra na África. Rebeldes tomam a cidade de Goma, cidade de 2 milhões de habitantes,
Revoltada, a multidão ataca missões diplomáticas na capital do Congo, que é a Kinshasa, é o nome da capital. Aqui uma entrevista de página inteira que o Estadão traz com o embaixador André Correia do Lago. Ele é o presidente, foi nomeado pelo presidente Lula para presidir a Conferência do Clima, a COP30, que será realizada em Manaus em novembro. E na COP30, China e países em desenvolvimento devem substituir Estados Unidos. O presidente da conferência vê dificuldades na União Europeia e diz que cada país deve encontrar o seu próprio caminho nesta área climática. Polícia prende suspeito de matar delegado em São Paulo. Estudo indica que o remédio Ozempic reduz risco de ter Alzheimer e adicção. Adicção é vício em substâncias, e geralmente substâncias ilegais. Pesquisa ampla mostra, porém, que há reflexos negativos no pâncreas e que o efeito colateral do Ozempic, o remédio agora está na moda para quem quer emagrecer. Pesquisa ampla mostra, porém, que há reflexos negativos no pâncreas e nas articulações da pessoa que toma essa droga, esse remédio. Registro de 3 mortes por febre amarela e 7 casos em São Paulo preocupa os médicos. Após atraso, o Ministério da Educação, o MEC, estende prazo para matrículas via SISU. Antes disso, 9 universidades federais já haviam suspendido inscrições por não terem recebido os nomes dos aprovados no Enem. A nova data final para se inscrever no SISU será no dia 3 de fevereiro. Celular na sala de aula. Em caso de problema, diz aqui a matéria, o Conselho Tutelar pode ser acionado, diz o texto da matéria. Até o Conselho Tutelar poderá ser acionado pelas escolas estaduais de São Paulo, caso algum aluno insista em usar o telefone celular durante o período em que estiver na unidade de ensino. Essa é uma das regras previstas em documento divulgado pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo para orientar professores e funcionários da rede estadual de ensino a agir conforme a nova lei que proíbe o uso de equipamentos eletrônicos nos colégios. As aulas deste ano letivo na rede estadual, lá em São Paulo, vai começar na próxima segunda-feira, dia 3. Editoria de esportes. Futebol. O jogador Neymar vai jogar no máximo 24 partidas pelo Santos na sua volta ao time. O craque vestirá a camisa 10 e sua apresentação dupla será sexta-feira no Pacaembu e no sábado, dia 1º, na Vila Belmiro. Time vai ao ABC tentar reagir no Paulistão.
Sucesso passa por vencer os problemas físicos. Palmeiras empata com Bragantino em casa. Caderno de Economia e Negócios, primeira matéria. Inflação da comida, dos alimentos, supera 10% em 3 capitais. Campo Grande foi 11,3%. Goiânia, 10,65%. São Paulo, 10,07%. Esses 3 lideram o ranking conforme o IBGE. A alta de preços dos alimentos se torna dor de cabeça para o governo federal. Com doações após as enchentes, Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, tem o menor índice de carestia. Capital do Rio Grande do Sul registra inflação de 2,89%. Carne, a vilã dos preços, tem alta de 10,09%. A inflação, levantamento do IPCA nesse gráfico, taxa nas capitais. Alta no preço de alimentos é maior em cidades com maior consumo de carne bovina. Levantamento do IPCA nos municípios pesquisados, alimentação em domicílio em 2024. Aí aqui no Ceará, a inflação ficou em 8,10%. Nem ficou entre as mais altas nem as mais baixas. Mais baixo, como eu falei, é Porto Alegre, com 2,89%. Ficou no meio, ficou no mediano. Fortaleza, ao lado aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte com 8,51% e Fortaleza 8,10% a inflação. Na 10ª queda seguida, o dólar fechou ontem a R$ 5,90 de real. Petrobras sinaliza a Lula que reajuste nos preços deve se limitar ao diesel. Mas o Correio Brasiliense diz hoje que a gasolina também vai aumentar. E o assunto do dia hoje nos principais jornais brasileiros, como os senhores e as senhoras puderam observar nesta leitura, foi a volta da carestia, a partir do dia 1º, o ICMS que é cobrado, imposto que é cobrado pelos estados, começa a valer, e também na alta do diesel pela Petrobras. Com essas informações, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 29 de janeiro, agradecendo a sua audiência e convidando você a continuar com a programação da TV da Transparência. Muito obrigado.